praticamente perdeu tudo, teve que vender algumas coisas. Tem alguma questão também, algumas questões ainda com o terreno de mãe que não foi regularizado, envolvendo também meu pai, que pela graça de Deus não foi perdido, está fazendo uma nova documentação e foi descoberto agora, esse ano foi descoberto. Durante esse tempo todo, mãe lá sem documento nenhum. E vemos que glorifico a Deus pelo ministério que eu aceitei a Jesus, mas desde quando eu aceitei a Jesus, que Deus já enviava pessoas para dizer que tinha algo na minha vida que tinha que ser quebrado. Tinha algo na minha vida que precisava ser tirado. E foi nessa época, quando como ele diz, Deus ele trouxe toda a revelação, e foi uma vez que ele veio no dia de Lânio dizer que Deus ele mandou tomar algumas atitudes a respeito da casa lá de baixo. E aí nós começamos a orar. E um dia Deus ele falou com a Bispa Rita que nós precisávamos fazer essa oração de libertação. E aí foi falado para o apóstolo, e aí o apóstolo tomou a iniciativa de fazer esse trabalho de quebra de maldição, e aí foi quando toda a família se reuniu junto com os profetas da igreja, e ele começou a fazer essa quebra de maldição hereditária, que nessa época não abrangia não só a minha vida, como a minha irmã lá de Serrinha, Joséline, da casa dela tinha caído, do nada, sem explicação nenhuma. A minha irmã da Boca do Rio, que tem a casa na Boca do Rio, ela morava em São Paulo e a casa dela tinha sido invadida também. E sem contar com os meninos que já tinha perdido a casa dela, tinha duas e acabou a não ter nenhuma, né? E aí Deus começou a agir de forma sobrenatural depois dessa quebra de maldição hereditária, que a casa da minha irmã está alugada e hoje é uma igreja, né? Lá na Boca do Rio é uma igreja, a casa que tinha sido invadida. Minha irmã em Serrinha também fez a casa dela para a glória do Senhor, é uma das melhores casas de lá. E hoje aqui vemos a minha casa também, né? É a concretização dessa quebra de maldição, sem contar que a minha mãe também está aí com a casa dela também, que fez toda novinha ali. Alguns servos do Senhor honrou, como o Celso, que ali foi ele que foi uma peça fundamental ali para a construção da casa da minha mãe. Né? Ele que conduziu toda a obra lá junto com o Elcio. E aqui, tudo isso foi o que Deus produziu através da vida de vocês, através desse ministério. Eu tinha Jesus Cristo, tinha aceitado Jesus Cristo, mas faltava vencer essa maldição hereditária que entrou na vida do meu pai. E para vocês terem uma ideia como isso foi forte até na vida da gente. E meu pai para sepultar ele, né, para o sepultamento acontecer, ele não tinha nenhum recurso, foi todos os filhos que se reuniu e ali comprou tudo que ele precisava para o velório, porque ele não tinha nenhum recurso, um homem que era bem de vida, que tinha, vou dizer, 2 fazendolazinhas, mas essas fazendolas que ele vendeu, não deu para ele pagar a dívida da qual ele foi roubado, né? Foi, na época, o roubo que aconteceu foi com uma autoridade principal de uma das cidades do interior, que predominava ali tudo, e roubou a ele uma negociação que ele vendia gados para o abate. Vendia gado leiteiros e gado também para o abate. E esse homem comprou 100 bois para o abate. E na hora de pagar o dinheiro, ele ficou sabendo lá, através dos empregados e tudo, para a glória de Deus, ele saiu com vida, mas aquele homem ele fazia essas negociatas e depois matava a pessoa e acabou, e jogava no fundo da casa, onde tinha já um vale ali, e foi assim que ele foi roubado. E assim a maldição hereditária entrou, e agora ela saiu, para a glória do Senhor Jesus, através dessa quebra de maldição. E vocês foram esse instrumento, e eu glorifico a Deus por esse instrumento, por esse ministério, né, que Deus ele colocou sobre a minha vida. E eu glorifico a Deus por tudo que Deus ele tem feito, e eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais em nossa vida e através da nossa vida. Né? Então isso é para que todos saibam que muitas vezes nós temos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, mas a atitude precisa ser tomada para que as quebras de maldição venham a ser tirada, venham a ser feita. E não foi só na vida financeira, foi na vida conjugal. Tem muitos pontos ainda a ser falado, discutido, né? Tem muitos pontos ainda a respeito de vida conjugal e tudo isso aí foi fundamental para a nossa vida. E hoje nós estamos aqui só para reconhecer o quanto esse Deus é poderoso,
nós temos o entendimento de buscar que existe um Deus que verdadeiramente deixou uma herança para os seus filhos, e hoje os filhos de Deus muitas vezes se contentam no pouco quando Deus ele quer dar muito mais. Essa é a minha, é o meu conselho para muitos que são servos de Deus e que vivem aí presos às maldições hereditárias, e sabendo que tem esse Deus que pode dar muito mais, mas se contenta com aquele que tem. Deus se conforma, né, com a maldição sobre as suas. E depois da quebra de maldição, até os familiares foram sendo salvos, né, irmão? Isso aqui é mais importante. Deus foi completando a obra, né, na vida da sua família, de salvação, de restauração. Os ministérios que estavam caídos, que estavam derrubados, Deus está restaurando. E as enfermidades? E as enfermidades curadas, pode falar. Nessa época aparecia, né, como teve uma das minhas filhas, não vou me citar qual, que adquiriu uma doença sexualmente transmitida, só seria ser pega essa doença se fosse através do sexo. E quando ela foi levada para o médico falou assim: como é que pode explicar isso se é com uma pessoa que é virgem, né? E não se explica como essa doença foi adquirida. E ali ele aconselhou que começasse um tratamento que seria muito dificultoso. E na próxima vez que ela voltou para começar o tratamento, a doença tinha ido embora. Entendeu? Teve também uma tentativa de estupro com uma das minhas filhas ainda pequenininha, nessa época toda, né? Vou dizer, Manuela, que ela foi precisa sair da escola que ela estava, porque foi nessa escola que ela foi. Eu não me abri para ninguém, só conversei com a diretora, com a professora, falei para ela ter cuidado, né? Mas eu sabia que isso tudo era um processo. Por isso que eu não procurei nenhuma autoridade, procurei sim um médico para mim ter verdadeiramente como comprovar tudo isso. Tive uma doença no intestino, que o médico disse que o intestino estava todo furadinho como um ralo. Mas eu tenho um exame aqui. Como estava furadinho como um ralo, depois eu recebi outro exame, ele restaurado, sem tomar remédio nenhum. Amém. Entendeu? Sem contar, como é que diz, a vida conjugal, minha e do meu esposo mesmo, ele chegou ao dia de dizer para mim, e a partir daquele dia, se eu não deixasse de ir para a igreja, a não ser o dia que ele estipulasse que o nosso casamento seria terminado. Ele estipulou o dia de terça-feira para mim ir para a igreja e nem tudo tinha. Entendeu? E ali eu cheguei diante de Deus e apresentei isso também. Eu falei: Senhor, nós estamos no meio de uma batalha. E eu não vou sair dessa batalha por nada. E aquele que o Senhor uniu, aquilo que o Senhor verdadeiramente tem propósito, não se separa. Então, é o Senhor que vai trabalhar na vida dele. Não, eu não posso voltar do meio de uma batalha, senão a guerra não vai ser vencida. E aí, daqui hoje, até se eu passar um dia sem ir para a igreja, você não foi hoje para a igreja. Amém. Então Deus fez essa obra na vida dele também, que não gostava de cristão, que não gostava da palavra de Deus. E hoje ele está aqui na oração. Né? Deixou de beber, ele mesmo se declarou que ele não quer mais beber, que ele já está liberto da bebida, eu creio. Né? Ele mesmo disse que não quer mais beber e ele deixou a bebida. E ele agora está relutando para deixar o cigarro também. Mas é com prazer. Entendeu? Então tudo isso é bênção, né? O casamento da pastora Márcia é uma bênção também. Amém. E isso é importante porque, na verdade, a obra que vocês fazem diante de Deus, ela depõe a favor disso, né? O trabalho de evangelização, o trabalho de intercessão, o trabalho social que a senhora desenvolve, que o seu ministério pessoal desenvolve, isso tudo, na verdade, depõe a favor disso, porque é uma promessa que está sobre a tua vida. A maldição existia e, vamos dizer a verdade, Deus ele também não permitiria todas essas coisas sem que tivesse um propósito, né? E o propósito todo é que hoje esse testemunho seja dado, em parte, né? Porque é muito grande, ainda tem muito mais para fazer, né? Em parte, mas que já é o início do relato daquilo que Deus ele tem feito na tua vida, na vida da sua família, do seu ministério, e está aqui para isso, né? Nós estamos aqui para isso, como testemunhas de tudo que aconteceu e de tudo que está acontecendo, e a maior prova disso é de que Deus ele está sempre no negócio. Então é por isso que nós agradecemos a Deus
em nome de Jesus. Amém.